Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 12 de novembro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais. Você que nos acompanha neste primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, ou com a reprise das 10 às 11 da noite, ainda no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre nos domingos a partir das 9 da manhã, e ainda no YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, sempre aos domingos, a partir das 8h30 da noite, além, é claro, da TV Serra, canal 526 da NET, sempre às terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. No programa Razões da Fé deste domingo, nós vamos refletir sobre o tema Comunicação e Vocação para uma Igreja toda sinodal. Nós temos como convidados o Oscar Augusto Elizalde Prada, diretor do Centro de Comunicação do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, do CELAM, e diretor da Oficina de Informação e Comunicação da Casa Geral dos Irmãos Lassalistas, doutor em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, tem licenciatura em Educação com especialidade em Ciências Religiosas, é mestre em Estudos de Desenvolvimento e Gestão pela Universidade La Salle de Bogotá, na Colômbia, e também tem estudos em Teologia e Pastoral Juvenil. Participou da recém-concluída Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, realizada em Roma durante o mês de outubro, e é membro da Comissão de Comunicação da Secretaria-Geral do Sínodo e foi nomeado pelo Papa Francisco consultor do Dicastério para a Comunicação. Olá, Oscar, muito obrigado pela sua presença. Olá, Felipe, grande abraço para todos e para todas. É uma alegria compartilhar com vocês neste espaço tão importante desta caminhada de vocação e comunicação que você vem liderando. E, bom, aqui estamos para participar, para conversar, para escutar também. Muito bom, muito bom. E nós temos a irmã Maristela Ganassini, que é religiosa da Congregação das Filhas do Sagrado Coração de Jesus, assessora do setor Juventude e Vocações da Conferência dos Religiosos do Brasil, a CRB, e assessora externa da Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB. Ela é membro da Comissão Central do Terceiro Ano Vocacional do Brasil. Olá, irmã Maristela, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe, que alegria poder estar com vocês. Oscar, que bom compartilhar desse momento, juntos podermos contribuir e também juntos aprendermos, né, nessa perspectiva de sinodalidade, comunicando e animando vocações. E eu já começo perguntando ao Oscar. Eu também faço uma recordação do próprio relatório de síntese da Assembleia Sinodal, publicado ao final desta primeira Assembleia, que ao falar sobre a abordagem da formação sinodal, ou melhor, a abordagem sinodal da formação, ele traz a pauta. A formação para uma igreja sinodal deve necessariamente ser feita em modo sinodal. Todo o povo de Deus forma-se em conjunto enquanto caminha em conjunto. É necessário superar a mentalidade de delegação que se encontra em muitos âmbitos da pastoral. Uma formação em chave sinodal tem por finalidade permitir que o povo de Deus viva plenamente a sua vocação batismal, em família, nos lugares de trabalho, no âmbito eclesial, social e intelectual. Permite ainda tornar cada pessoa capaz de participar ativamente da missão da Igreja de acordo com os carismas e com a vocação próprios de cada um. Diante disso, a pergunta, né? A crise vocacional e de lideranças vivida pela Igreja em diversos países, inclusive no Brasil e na América Latina, pode se transformar em semente para que a Igreja possa redescobrir a força que nasce da consciência batismal? Sim, eu acho que acabamos de vivenciar um momento muito significativo nesta caminhada sinodal que estamos vivendo desde o ano
2021, mas com certeza em muitos âmbitos, em muitas experiências na América Latina, no Brasil, desde faz muito tempo. E temos acompanhado esta experiência sinodal, onde 365 pessoas do povo de Deus, dos 5 continentes, estavam ali nesta primeira sessão sinodal. Mas eu lembro que no nosso processo na América Latina participaram muitos mais, miles de leigos, de leigas, de religiosos fizeram parte desta caminhada, muitos também nas assembleias regionais. Em Brasília tivemos uma grande assembleia regional neste ano, justamente no primeiro semestre. Mas em Roma tivemos aí a participação também de 54 mulheres, não só para participar, para falar, mas também para decidir. Eu acho que isto é um sinal de semente desta transformação que estamos redescobrindo a força da dignidade bautismal. Também eu acho que eh, estamos assistindo, eu penso, esse nascimento de um novo tempo e com alguns sinais bem interessantes. Por exemplo, tanto na experiência no outubro em Roma, como nas assembleias regionais, partilhamos quase sempre em mesas redondas. Já mudou um pouco esse esquema de ser um sínodo onde a maior parte estamos escutando o tempo todo umas poucas pessoas, mas neste modelo, nesta nova metodologia, estamos assistindo para uma variação, como todos são escutados nas mesas, todos dialogam com liberdade, com abertura, e tem aí também a possibilidade de participar, mesmo que seja bispo, mesmo que seja um leigo, mesmo que seja uma religiosa, todos estão na mesma distância aí na mesa, né? Todos olham para os olhos, estão no olhar também, comunicando. E eu lembro também que o Papa, antes deste início do sínodo, por lá no ano 2019, acho, não, 2021, desculpa, ele falava para o povo de Deus da diocese de Roma, sua diocese. E ele dizia: todos são protagonistas. Ninguém pode ser considerado como uma pessoa adicional, um figurante do momento, mas todos são protagonistas, insistia o Papa. Já não é só protagonista o Papa, o cardeal, os bispos, mas todos são considerados como protagonistas. Aí, então, eu acho que é diante da crise vocacional, eu acho que temos uma possibilidade, uma oportunidade de redescobrir que os batizados todos somos cidadãos do reino de primeira categoria. E especialmente eu acho os mais pobres são os primeiros cidadãos do reino. Isto tem sido colocado também muitas vezes. E aí também estamos na hora de reconhecer definitivamente que na nossa dignidade de bautizados todos temos maioria de idade para participar. Podemos dizer que o embrião da grande escuta deste sínodo foi o sínodo para a juventude, o sínodo que falava, né, sobre a juventude, a fé e o discernimento vocacional. E o terceiro ano vocacional, ele nasceu a partir do 4º Congresso Vocacional do Brasil, que veio a responder algo que aquele sínodo da juventude, da fé e do discernimento vocacional nos colocava. E aí eu pergunto para a irmã Maristela, diante de tudo isso, qual o valor, a necessidade e a importância de escutar todos os entes da animação eclesial, sobretudo os jovens, para uma mudança que nasce das bases e torna a igreja lugar de comunhão ministerial? Percebemos que os jovens são e podem ser esses agentes de transformação?
Bem, diante da resposta dada por Oscar, me parece que muitos dessa resposta já foi até dada na perspectiva de que se os jovens participaram no sínodo, no sínodo da juventude, tiveram essa oportunidade de se expressar, de poder falar ao Papa, de poder falar a toda a igreja que somos nós precisa cada vez mais dessa abertura, dessa busca e dessa inserção. Temos belos discursos, temos belas palavras, retóricas, teorias, mas quando na prática precisamos de fato envolvê-los, nem sempre é fácil. E quando se pensa nessa perspectiva de animação vocacional ou qualquer outra pastoral, ação missionária, deveríamos ter em mente essa necessidade e perceber que todos os membros precisam ser envolvidos. Ou seja, se nós batizados somos convidados, somos convocados, todos precisamos fazer parte. E especialmente nesse contexto as juventudes. São eles, falamos tantas vezes, também o coração da igreja, mas um coração que às vezes a gente tenta sufocar. Os jovens, percebe-se assim, um grande desejo, um grande anseio de serem agentes de transformação. Porém, esta vontade deles, essa proatividade, por vezes nos assusta. A proatividade, a autonomia, o conhecimento, nos assusta e até nos intimida. Nem sempre nos dá espaço para que possamos, ou melhor, nem sempre damos espaço para que eles possam fazer uso destes lugares, especialmente dentro da nossa própria igreja. O nosso medo, muitas vezes, é porque vão tirar o nosso lugar? Será que seria isso, né, nessa perspectiva? Ou não temos argumentos, não temos o conhecimento necessário para um diálogo, para uma linguagem que possa atingi-los? E aqui me vem muito à mente Papa Francisco, quando senta com 10 jovens de diferentes partes do mundo e estabelece um diálogo que se transforma num um documentário chamado Amém. É um desafio ouvi-los, senti-los, saber o que eles vivem, o que eles pensam, o que eles sentem. E não é apenas em encontros, eu apoio o encontro da minha paróquia, não é o suficiente. Nós precisamos dar mais espaços. Nós precisamos fazer com que eles façam parte de muito mais, de conselhos. Se o Papa dá esse espaço, por que será que nós temos tanta dificuldade nas nossas igrejas particulares de abrir as nossas portas? Nós tivemos há pouco tempo, lá em Portugal, em Lisboa, a Jornada Mundial da Juventude. Quantos jovens lá estavam ansiosos, desejosos, fazendo a igreja com este rosto jovem. E o Papa, mais uma vez, demonstra esse amor e concretiza também. Nenhum dos momentos de todas as passagens, ele foi em carro fechado. Ele passou todas as vezes num sol de 40 graus, em carro aberto, para poder estar próximo, para poder estar junto com a juventude. Abrir as nossas portas implica em conversão, em mudança, em troca de pensamentos, em troca de falas. É muito fácil dizer, trabalhar com juventudes é difícil, porque é uma forma de deixá-los de lado. Então, esse é o nosso grande desafio. O jovem não é difícil. Jovem tem uma complexidade, jovem nos desafia, mas, acima de tudo, nos entusiasma. E o ano vocacional veio também com essa tônica de trazê-los para dentro, trazê-los para perto. Não é só no interesse, será que fulano quer ser padre, quer ser irmã? Mas olhando todas as vocações. O olhar de que cada vocação tem a sua importância dentro da nossa igreja. O olhar que o jovem fará, com toda a certeza, a mudança, a transformação que tanto desejamos, que tanto almejamos. O jovem também tem esse anseio de que nós, além de escutarmos, possamos acompanhá-los. E o ano vocacional, através, inclusive, do seu lema, que é fundamentado nos discípulos de Emaús, ele justamente faz esse convite, acompanhar sem medo,
permanecer junto, estar com, perder, entre aspas, tempo para escutá-los e entendê-los. Não é passarmos na vida dos jovens, mas é compartilharmos da sua realidade, compartilharmos da sua história, compartilharmos das suas alegrias, mas também dos seus sofrimentos. Fazer este espaço de trocas, trocas significativas. Quando Oscar dizia, foi feito mesa redonda. Justamente a mesa redonda é para que ninguém se esconda nas costas do outro, é para que a gente tenha essa capacidade e essa coragem de olhar-se nos olhos. E muitas vezes nos falta isso, de olhar olho no olho, de encarar a realidade deste jovem, desta jovem, olhando em seus olhos. O que ele está vivendo, o que ele está sentindo, insegurança no trabalho, insegurança nos estudos, medos que os afligem, assim como nós também um dia fomos assombrados por isso. E me parece, às vezes, que a gente esquece que foi jovem um dia, né? Então, se a gente recordasse da nossa juventude, talvez teríamos um pouquinho mais de facilidade de abrir o nosso coração para essa acolhida. Quando, nos desafios, lá das perspectivas e desafios do ano vocacional, trazia o projeto de vida, se ajudarmos os nossos jovens a pautar a sua vida no projeto de vida, com toda certeza favorecemos para que aconteça o processo de discernimento vocacional, de escolha, e inclusive não só vocacional, mas também, como diz lá na Christus Vivit, o apoio que o jovem precisa para sua escolha profissional também, ajudá-los nesta qualificação. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo. Fique conosco, até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nós estamos refletindo sobre comunicação e vocação para uma igreja, toda ela sinodal. Temos como convidados de hoje a irmã Maristela Ganassini e o doutor em comunicação Oscar Elizalde. E aí eu sigo a pergunta para o Oscar. O relatório de síntese, ao tratar sobre os missionários digitais, recorda algo que tem sido percebido nos últimos anos. Muitos jovens que também procuram a beleza abandonaram os espaços físicos da igreja para os quais tentamos convidá-los a favor dos espaços online. Isso implica que se procure novos modos para os envolver e lhes dar formação e catequese. Trata-se de um tema que deve ser refletido a nível pastoral. Diante disso, quais os desafios que a igreja tem também no campo da comunicação para tocar mentes e corações jovens? Onde precisamos amadurecer e em que precisamos nos profissionalizar? Bom, eu acho que uma muito boa, interessante pergunta, também muito conectada com aquilo que já estava apresentando a irmã Maristela faz um pouco, né? Eu acho que, para além da Assembleia Sinodal que aconteceu entre o 4 e 29 de outubro em Roma, tem se acentuado a dimensão do processo e o imperativo da escuta, né? E justamente nesse sentido da perspectiva do processo que está acontecendo com missionários digitais, estamos também reconhecendo a cada vez mais a necessidade de levar a escuta para o ambiente digital. E propriamente o projeto A Igreja Te Escuta, uma igreja que quer escutar, mas o projeto que foi liderado pelo Dicastério para a Comunicação no primeiro momento, mas depois envolveu muitas outras pessoas, muitas comunidades religiosas também, muitos leigos que também faz um trabalho missionário nas redes sociais, conseguiram fazer que o sínodo se abrisse e conseguira fazer um movimento de saída em procura de quem já não está frequentando alguns espaços físicos da igreja, propriamente das paróquias. Muitos participaram do processo sinodal nas suas paróquias, nas suas dioceses,
nas conferências episcopais, nas congregações religiosas e em outras instituições da Igreja Católica. Mas também tem outros que chegaram para o processo sinodal por outros caminhos, muitos também motivados pela abertura nas redes sociais com este projeto da Igreja Te Escuta. Y propiamente también dentro de esta asamblea, de estas personas que participaron en Roma, también tenía algunas de estos missionarios digitales. Propiamente estaba también un latinoamericano, o Urquide, o José de Urquide, do México, que también falou en algún momento sobre este asunto. Mas o que llamó mucho atención para mí no es só que a questão da preocupação pela dimensão missionária da igreja nos cenários digitais, não é só dos jovens e não é só dos missionários digitais, mas também estava presente em muitos outros participantes, mesmo também nos bispos, muitas outras pessoas que falaram disso em vários momentos. Por isso eu acho que o relatório de síntese reflete um pouco esta preocupação que está ali presente. Mas como podemos levar ou fazer no campo de comunicação para tocar estas mentes e estes corações? Eu acho que precisamos lembrar desta invitação, este convite do Papa que fazia na abertura do processo sinodal em outubro de 2021, quando ele dizia que estamos chamados para ser expertos na arte do encontro. Aí a pergunta é como fazemos que as nossas ferramentas comunicativas ajudem para o encontro, ou ajudem a potenciar a nossa capacidade de encontro. E eu acho que tem muito que ver com a nossa criatividade. A Sônia Oliveira, por exemplo, muito conhecida no âmbito também da igreja brasileira, ela compartilhou uma grande testemunha no sínodo quando ela apresentou algumas experiências que aconteceram no processo, quando tinha a bondade de sair para escutar pessoas que nem estavam esperando ser escutadas. Por exemplo, pessoas privadas da liberdade ou pessoas em situação de prostituição, nas ruas, nas cárceles também. E aí uma destas pessoas perguntou para ela: mas agora a igreja e o Papa Francisco quer saber como que estou, o que eu estou pensando da igreja? E aí essa pessoa falou para ela: eu vou falar porque eu ainda tenho um fio de esperança que alguma coisa pode mudar, né? E acho que esse foi muito significativo, né? A igreja do testemunho, a igreja da presença que promove a participação. E aí temos que fazer muitos esforços para que a comunicação ajude. E aí eu acho que está nascendo, então, uma igreja que quer e que precisa escutar e desenvolver pedagogias para a escuta. Eu acho que está se posicionando muito bem o que poderíamos dizer que poderia ser um ministério da escuta. A igreja está redescobrindo esta necessidade de escutar, esta necessidade de promover comunhão e participação também a partir da escuta. E eu acho que nós, comunicadores, os que estamos na área da comunicação, temos também que ter a capacidade de escutar até os silêncios ou as não palavras, porque às vezes o corpo também fala, às vezes o silêncio fala, e fala com gritos. Às vezes as pessoas escrevem muito nas redes sociais. Quem que está escutando? Quem que está disposto para dialogar com estas realidades que estão aí sendo colocadas? Eu termino dizendo que uma grande aprendizagem também, eu acho que vamos descobrindo nesta diversidade dos carismas e das vocações que ninguém tem a exclusividade da verdade. Ninguém tem a exclusividade da verdade. Esta foi uma frase do cardeal Mário Grech, quando apresentou o Instrumentum Laboris, já faz vários meses, e aí ele falou isso: ninguém tem a exclusividade da verdade porque estamos chamados para também levar o princípio da circularidade
nosso jeito de comunicar, e acho que é isso que também as juventudes precisam mais uma igreja disposta a caminhar com eles, a ser companheira de caminho, do que sempre ser mestra, né? Ser mestre é também muito importante, mas mesmo que ser mestre, também é importante ser discípulo que escuta. E aqui eu vou fazer uma relação com a nossa realidade aqui. Na Diocese de Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, nós fizemos, ao longo dos meses de abril até junho, e agora estamos tabulando, o censo catequético. Inspirados pela escuta do processo sinodal, nós quisemos escutar todos os entes envolvidos com o processo da iniciação à vida cristã. Então, desde os padres, coordenadores, catequistas, pais e responsáveis e os próprios catequizandos. E o que nós, ao tabular os resultados, a gente se dá conta? De que a catequese, muitas vezes, em mais de 80% das respostas, ela é entendida como aprender os ensinamentos de Jesus Cristo, mas não fazer uma experiência pessoal de encontro com Jesus. É claro que a fé, ela exige uma gradualidade. Você não vai exigir isso de uma criança que está com 9 anos ingressando na catequese. Mas para um jovem que vai ser confirmado na fé, isso já deveria ser um pouco mais fácil. Talvez para a família deste jovem, isso deveria também soar mais fácil. Como nós, e aí eu deixo a pergunta, começo com o Oscar e depois eu vou para a irmã Maristela também para é uma pergunta que não estava no script, mas como nós podemos perceber os passos que são necessários para ajudar as pessoas a fazerem este encontro pessoal com o Senhor. Não somente aprender os ensinamentos, mas fazer um encontro pessoal com Jesus. Eu acho que, bom, muito importante a colocação, mas também da tua própria experiência neste processo de acompanhar, né, Felipe? Eu acho que os passos os passos não estão desenhados para ninguém, né? Cada diocese, cada congregação religiosa também, cada grupo de juventude, cada grupo de pastoral está descobrindo por onde acontecem as suas fortalezas, mas também por onde acontecem as debilidades que precisam ser dadas para que aconteçam o próprio encontro com Jesus. Mas eu lembro que na última Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, para mim foi muito significativo também poder perceber umas novas sensibilidades que também faz parte, inclusive, do magistério do Papa nesta questão do cuidado da casa comum. Agora que também recebimos faz pouco a última exortação do Papa sobre a preocupação da mudança climática, né? E aí eu também valorizo muito que para muitos jovens está cobrando sentido também um encontro com Deus, um encontro personal com Jesus Cristo, mas também a partir de algumas práticas concretas de fazer alguma coisa para transformar a realidade de outros, para fazer parte também de um trabalho conjunto, né, onde ninguém fica também isolado. Aí o logotipo do sínodo mostra sempre essa ideia de caminhar juntos. O Papa lembra muito que nem sempre é necessário ir por diante, nem sempre alguns vão por detrás. Eu acho que estamos aprendendo que mais do que chegar rápido, mais do que uma experiência com Jesus rápida, instantânea, flash, precisamos de caminhar juntos ao nosso ritmo, mas avançar. E essa também é uma ideia que coloca muito o nosso presidente do CELAM e o presidente da CNBB, Dom Jaime, ele também fala muito desta importância de caminhar juntos,
mesmo que em diferentes ritmos, em diferentes caminhos. Alguns descobrem, como dizia, na JMJ eu percebi muito essa questão, o movimento Laudato Si, acho que ha ajudado muito nesse sentido, né? Mesmo como falava agora a irmã Maristela também, algumas experiências do cinema estão chamando muito a atenção para promover um outro jeito de encontro, né? Como este documentário que falava, mas temos um outro muito lindo que é A Carta, né? Esse outro documentário que foi bem sucedido também, eu acho. E aí eu acho que temos muitas boas possibilidades, mas por isso minha insistência de que nós que acompanhamos algumas comunidades, provavelmente o que temos que promover é que a própria comunidade tenha sua própria voz para juntos redescobrir esses espaços de encontro pessoal com Jesus Cristo. Eu sigo nessa mesma perspectiva que Oscar respondia, e acrescento, me parece que primeiro nós precisamos fazer a experiência, eu poder dar o testemunho, dizer, esse é um primeiro passo, eu não posso falar de uma experiência pessoal com Cristo se eu não a faço. Eu não posso dizer que eu acredito em Jesus Cristo se eu não consigo acreditar. Então, esse primeiro passo deste acreditar, desse confiar pessoal, para que se torne, a partir disso, um testemunho, uma vivência. E sim, essa vivência é muito concreta, de rezar esse Deus que está na nossa realidade, de rezar um Deus que me acompanha todo dia, e não no extraordinário, mas no ordinário, naquilo que é vivência diária das nossas alegrias, das nossas dificuldades. Então, os passos que nós precisamos dar é desta abertura, de rezar com o povo. O Papa faz o convite de uma igreja em saída, de uma igreja missionária, de uma igreja que está junto onde estão aqueles que mais precisam, aqueles que mais necessitam, aquele que bate à nossa porta. Então, a partir da minha experiência, que eu possa testemunhar, que eu possa anunciar, que eu possa propagar e dizer o quanto vale a pena, o quanto é importante essa caminhada em comum, como foi dito, a caminhada sinodal. E assim nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé. Fique conosco, até daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 12 de novembro, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nós estamos refletindo sobre comunicação e vocação para uma igreja toda sinodal. E eu sigo com a irmã Maristela. Nós falávamos aí do Ministério da Escuta, o Oscar trouxe isso, o Ministério de Escutar. No início, o relatório de síntese diz: este processo renovou a nossa experiência e o nosso desejo de uma igreja que seja casa e família de Deus. Os termos sinodalidade e sinodal estão associados precisamente a essa experiência e a este desejo de uma igreja mais próxima das pessoas, menos burocrática e mais relacional, oferecendo assim uma primeira compreensão que precisa de encontrar um melhor esclarecimento. É a igreja pela qual os jovens já tinham dito que ansiavam em 2018, por ocasião do sínodo a eles dedicado. E aí minha pergunta, que se desdobra em diversos questionamentos: será que nós acreditamos nisso? Nós acreditamos que é possível? Cremos que dá para desburocratizar os processos de formação, inclusive nos seminários e nos conventos? Cremos que é possível sair do clericalismo institucionalizado para uma igreja ministerial, onde se compreenda, se viva e se comunique que poder é serviço? Esse longa-metragem de perguntas do Felipe chega a dar um calor assim para poder responder. Mas, com toda certeza, é um grande desafio, né? A gente está nessa missão, nesse espaço que temos a oportunidade justamente para essa ajuda. Não existe uma resposta pronta para todas essas perguntas, né? Não existe uma receita de bolo. Eu sempre uso essa expressão,
que para animação vocacional, especialmente, não existe. Para trabalhar com juventudes, também não. Me parece aqui, responder com cada uma delas ficaria muito amplo. Eu trago algumas expressões e quero começar, a primeira não estava no meu escrito aqui, porque eu fiz um rascunho, mas quando o Oscar dizia que o Papa nos convida a sermos espertos na arte do encontro, e para desburocratizar, para abrir as portas, se não acontecer a arte do encontro, de nada vale. Se ali diz no documento, na síntese, a casa, as nossas casas familiares, elas são casas, sim, tem porta para nossa segurança, mas elas têm uma facilidade para serem abertas para acolher. Então, nós precisamos, em nossos conventos, como diz o Felipe, ou seminários, ter mais coragem de abrir as portas. Muitas vezes, a vida consagrada, agora eu falo por experiência, nós nos preocupamos em preparar encontros para os jovens, preparar grandes momentos, com muita teoria, conhecer fundadores, conhecer congregação. Importante, sim, muito importante. Mas mais importante do que isso, eles terão uma vida para ir conhecendo. Mais importante que isso é fazer aquilo que Cristo disse: vinde e vede. Fazer essa experiência, entrar, deixar que eles entrem e conheçam como é que nós vivemos. Quantos jovens têm curiosidade de saber como é a casa de uma irmã, como é a casa de um padre? Por quê? A casa da família, ele está inserido neste lugar, mas a casa se distancia tanto, é um muro, é uma porta, é outra porta, que muitas vezes é difícil de enxergar onde é que se escondem. Os padres, as irmãs, muitas vezes não moram, se escondem dentro de grandes espaços. Então, para desburocratizar, não digo que a gente tem que só abrir, mas nós temos que ir. Além do abrir as nossas portas para esta acolhida, nós precisamos ir onde eles estão. Nós precisamos deixar que aquele movimento, aquele burburinho, aquela agitação, ela também nos aqueça o coração e não nos incomode. Porque muitas vezes o movimento juvenil, ele nos cansa um pouco mais, porque eles têm muita energia. Eles têm uma energia que nós precisávamos nos imbuir dessa energia. Então, quando o Papa diz espertos na arte do encontro, o que entendemos por encontro? Sabemos, de fato, nos encontrar, nos olhar, sentir o outro. Muitas vezes, a gente começa a ouvir e já fica preparando a resposta a partir daquilo que o outro está falando. E não se ouve até o final. Né? Não se consegue alargar a nossa escuta a ponto de sentir que não é só uma expressão, não é só uma frase, mas é uma frase que vem carregada de sentido, que vem carregada de história. Então, fazer esse processo. E com isso, para responder um pouco dessas perguntas, ousadia. Se nós não ousarmos, não chegaremos lá. Quem ousa enfrenta desafios, enfrenta barreiras, mas chega lá. Se nós não tivermos essa perspicácia da ousadia, não sei se temos essa possibilidade de seguir em frente. Volto no documentário, quando o Papa é perguntado: o senhor sabe o que é o Tinder? E ele diz que não, com toda a liberdade. E nós, às vezes, temos esse medo de dizer o não. Nós não sabemos todas as expressões que os nossos jovens usam, utilizam. É cada dia uma novidade, né? Se você entra no mundo deles, você tem que parar e dizer assim, o que significa isso? Nós não podemos ter medo de dizer que não sabemos. Quando o Papa diz que não sabe, ele complementa com a seguinte frase: eu não sei o que é o Tinder, mas eu admiro vocês porque vocês têm uma comunicação sem fronteiras. Abrir as nossas portas é fazer esse processo de ser sem fronteiras, de não ter medo, de mostrar que sim, existe uma congregação, existe uma instituição, mas que muito mais existe uma vida, existe uma história que começou pequenininha, que começou sem muita burocracia, mas que foi se fechando. Então, com isso, nós institucionalizamos, inclusive, nossas relações, que nos torna ainda mais frágeis, que nos torna ainda mais
frios. Desculpem, assim, a forma, mas, de fato, quanto menos encontro, mais frieza. Quanto mais telas, quanto mais celular, mais frieza. Que bom se estivéssemos com todos os que estão nos assistindo presencialmente, né? Claro, aproveitamos a oportunidade que temos de atingir mais pessoas, mas que isso também não seja a forma de negligenciarmos a arte do encontro. Precisamos de abertura, precisamos de disponibilidade, de arcar com as consequências. Precisamos descentralizar, não somos detentores do saber porque temos, porque sou padre, porque sou irmã, porque sou bispo, porque sou diretor, enfim, porque tenho um cargo maior, não. Porque nós estamos a serviço e não em busca do poder. Senão nós vamos totalmente contra a todos esses documentos já citados, a toda essa busca de uma igreja em saída. Precisamos, quando eu dizia da ousadia, ela vem como acompanhada de determinação, né? Que nós possamos fazer esse movimento ousado, determinado e colocado a serviço, indo ao encontro. Se não perde um pouco do seu sentido, quando diz lá o nosso lema do ano vocacional, corações ardentes, o que aquece de fato o meu coração? Muitas vezes buscamos respostas bonitas, profundas, teológicas, antropológicas, mas esquecemos que, de repente, um abraço de uma criança poderia aquecer o nosso coração. Esquecemos que aquela pessoa que está ali, limpando a calçada por onde nós passamos, ela deveria aquecer o nosso coração. Então, ficamos um pouco frios diante de realidades que estão ao nosso redor, e queremos criar aparatos que nos deem sustento, e nas coisas simples nos perdemos, esquecemos da simplicidade, esquecemos das origens, muitas vezes, por isso acontece a burocratização, acontece o clericalismo, acontece o excesso de panos, e não a simplicidade do próprio Cristo. Oscar, vocação e comunicação para uma igreja toda sinodal. O que significa isso na prática? Como o processo, aqui é sempre importante a gente recordar que para Francisco, o processo é mais importante do que um documento, né? Como o processo sinodal pode nos ajudar a pensar ações concretas nesse caminho? Bom, antes de nada, eu acho que a última intervenção da irmã Maristela foi muito interessante também nesta direção. Eu acho que já colocou alguns pontos bem importantes, como diz no Facebook, a irmã Denise Carvalho fala excelente reflexão, eu falo a mesma coisa. Bem colocados estes pontos também neste sentido de apontar para ações concretas. Na carta ao povo de Deus, um documento menor do que a síntese, mas bem interessante, coloca que se não temos a capacidade de cultivar uma praxis eclesial que expresse a sinodalidade, promovendo a implicação real de todos, tudo isto corre o perigo de ficar em termos um pouco abstratos, né? Essa é uma expressão que está aí na Carta ao Povo de Deus. E eu acho que, e afirma mais uma vez que a igreja precisa absolutamente escutar a todos, começando pelos mais pobres, né? Reafirma a carta. E neste sentido, eu também vejo que uma das ações concretas que precisamos, assim como estamos tentando caminhar juntos, eu acho que também temos que comunicar juntos. É um pouco a experiência também que nestes últimos anos está acontecendo em nossa comunicação na América Latina, na igreja, também como parte da experiência que estamos vivenciando, por exemplo, no CELAM. Por exemplo, quando aconteceu a fase regional do sínodo lá em Brasília, a nossa comunicação foi feita com muitos do que estão aqui acompanhando também este espaço, né? Não foi uma comunicação do CELAM,
foi uma comunicação com os talentos e a qualidade de muitas pessoas, uma delas a irmã Neusa, estava aí também o Caio, o William, tínhamos toda uma equipe, mas uma equipe local. Então, estamos aprendendo também que a comunicação na igreja tem que ser uma comunicação conjunta. Temos que ter a capacidade de sair das nossas capelas comunicativas pequenas para entrar nas grandes catedrais da intercongregacionalidade, da interinstitucionalidade, e também abrir, como falava a irmã Marcela, abrir as portas para outros. E aí eu acho que a juventude tem muitos por nos ensinar. Às vezes nós queremos chegar para eles, mas são eles que conhecem as melhores linguagens para comunicar, para também para expressar, para experimentar sua própria vocação. E aí também eu acho que, neste sentido, precisamos de gerar narrativas mais interpelativas que tenham a possibilidade de falar com o coração, como tem sido colocado a mensagem da Jornada Mundial das Comunicações Sociais deste ano do Papa, né? Falar com o coração, mas também para mobilizar os corações. E às vezes, provavelmente, a nossa comunicação na igreja é muito oficial, muito institucional, muito racional. E aí temos que redescobrir também uma comunicação mais cordial, mais do coração, mais também da afetividade volcada através de experiências concretas que nos vinculem, que não só gerem conexão, mas também que gerem comunhão. Passar, o padre Spadaro, na ciberteologia, fala de passar da conexão para a comunhão, como uma experiência também que necessitamos revalidar na igreja. E, bom, tudo isso acho que faz parte desta caminhada que estamos experimentando. O Papa, na sua homilia do 4 de outubro, quando começava a sessão do sínodo lá em Roma, ele fazia um convite muito específico na final da sua fala. Ele falava, caminhemos juntos com humildade, com coragem e com alegria. Aí eu diria, temos que comunicar juntos também, com humildade, aprendendo de as boas práticas de comunicação sinodal na igreja, mas também temos que caminhar juntos, comunicando juntos com muita coragem, como falava a irmã Maristela, com ousadia, né? E também com muita alegria. Eu acho que, e também foi interessante, a última palavra do Papa no fechamento do sínodo, o convite para avançar, para seguir caminhando com alegria, dizia o Papa, com alegria. Temos que também reconhecer que esta experiência temos que viver além da angústia, da incerteza, tem que prevalecer a alegria da esperança. Eu acho que precisamos fortalecer, e este também é um pedido grande que podemos ver que quase atravessa todo o documento síntese da necessidade de fortalecer a formação. Eu acho que mesmo na comunicação, mesmo diante das mídias, precisamos também de uma formação para uma leitura crítica das mídias e, porém, também das experiências religiosas que são aí colocadas. O Papa também, numa das suas intervenções, eu acho que uma das mais lembradas no mês de outubro, ele apresentou a questão do clericalismo. Foi uma fala no dia 25 de outubro, se alguém quiser procurar, e ele falava também da importância, ele falava da importância de lembrar que o povo de Deus é sempre o sensus fidei da igreja. E, além disso, o Papa comparou, ou acho que até colocou em contraposição ao clericalismo, que a igreja é mãe e são precisamente as mulheres que melhor refletem a igreja feminina, a igreja que é esposa, a igreja que é mãe. E aí, por isso também,
a necessidade de ter também necessidade de romper. Nem sempre tem que ser um só grupo da igreja que apareça em todos os espaços. Eu acho que temos que também promover e descobrir vocações na comunicação que mostrem um outro rosto também da igreja nas mídias, né? Eu até diria, não só um rosto personalizado, temos muito na igreja, temos muito, acho, a tentação de até um pouco como uma certa idolatria pelo protagonismo de algumas pessoas. E eu acho que estamos chegando no tempo em que já não são tão importantes as grandes estrelas no firmamento, mas as pequenas estrelinhas que estão aí mostrando um panorama melhor, um firmamento muito melhor, mais diverso, mais completo. Então, também eu acho que temos que levar, e quem estamos nos mídias, promover também uns rostos novos, uns rostos diversos, com jovens, com mulheres, também com sacerdotes, é claro, mas que todo o povo de Deus participe na comunicação. Perfeito. E eu concluo com a irmã Maristela, em 2 minutinhos. O relatório de síntese tem em uma de suas partes o mote: tecer laços, construir comunidade. No que o ano vocacional, no que ele contribuiu e quais as sementes ele deixa nesse processo de tecer uma cultura vocacional nas diferentes realidades do nosso país. É um desafio, um ano inteirinho em 2 minutos, não é tão fácil e tão simples, Felipe, mas vamos lá, né? Primeiro passo é fazer caminho em conjunto. Nós podemos falar de todas as vocações, nós podemos mostrar a beleza de cada uma dessas vocações que fazem toda a diferença na nossa igreja. Medeu Centini nos convoca à cultura da sensibilidade, cultivar a sensibilidade em nós. No momento em que conseguimos nos tornar sensíveis, também podemos, como diz lá, como o Oscar trazia, falar ao coração, mas falar com o coração, que é muito mais profundo no momento que eu também consigo transmitir com o coração. Aproveitar da diversidade de dons e carismas que a nossa igreja tem, agora muito bem dito, especialmente em relação à questão da comunicação, do que comunicamos, do que anunciamos, do que levamos. Fortalecer a consciência de que somos discípulos missionários, de que somos desafiados, sim, a fazer esse caminho. Acompanhar as nossas crianças, foi falado lá no início, a iniciação à vida cristã, o importante é essa inserção e já essa fala sobre a questão vocacional. É por aí que se cria uma cultura. Quando a gente pensa numa cultura de um povo, ela vai passando de geração em geração, ela vai sendo transmitida. E a cultura vocacional é do mesmo jeito. Ela precisa ser falada, ela precisa ser contada, ela precisa ser transmitida. Intensificar a nossa oração, aquilo que é muito próprio nosso como cristãos, a nossa oração pelas vocações, por todas as vocações, pela perseverança no matrimônio, pela perseverança na escolha sacerdotal, na escolha religiosa. E assim nós vamos concluindo o programa Razões da Fé deste domingo, dia 12 de novembro. Muito obrigado a você pela sua companhia e pela sua audiência. Na próxima semana vamos retomar a sinodalidade, o processo sinodal, a partir da experiência de quem viveu o sínodo em Roma e também a teologia do Papa Francisco. Até o próximo domingo.